convidar a antena João Massana, advogado, nosso habitual comentador. Doutor, em que é que ficamos aqui perante estas explicações do José Sócrates que ouvimos, a sustentar que de facto só enfim, não há nada transitado em julgado e que esta decisão do Tribunal da Relação de ontem não faz qualquer sentido, porque não há nem acusação nem pronúncia? Muito bom dia. É uma estratégia da defesa, eles entendem essa situação, mas se me permite, eu até acho que é mais interessante até sublinharmos a questão do grupo de trabalho, porque de facto a forma como o grupo de trabalho foi atacado pelo engenheiro José Sócrates, de facto, revela, eu diria, algum agastamento com essa criação. Agora, nós não nos podemos esquecer que nós estamos com um processo muito complexo, com um processo que tem uma grande atenção mediática de todos e que, como se viu ontem, enche horas e horas infindáveis de comentário nas nossas cadeias de televisão. Portanto, não é algo que deva ser criticado desta forma, na minha opinião. Eu acho que é muito importante que todos tenham consciência que isto não é um processo qualquer. Este não é um processo qualquer, este é um processo que envolve um ex-primeiro-ministro e parece-me, desde que não se entre numa situação em que o Conselho Superior da Magistratura tente influenciar a decisão das magistradas ou dos magistrados, dos juízes que vierem a julgar o processo, parece-me que não é mais do que dar algum apoio e verificar que as coisas estão a correr de forma célere, porque é o que se pretende neste momento. Ninguém compreende que este tempo todo decorrido, um processo que envolve um ex-primeiro-ministro, até para salvaguarda da sua própria presunção de inocência, não se compreende que não exista um julgamento. A opinião pública e não só, o sistema judicial precisam deste julgamento para recuperar a sua credibilidade. E nós, neste momento, estamos a assistir a uma conjugação de fatores. Por um lado, o Conselho Superior da Magistratura parece, e creio que estará, mais preocupado com a comunicação com a sociedade e com a preocupação da imagem que a justiça tem na sociedade e, por outro lado, o Sr. Procurador-Geral da República também tem essa preocupação. E isso, conjugando estes fatores, parece levar a uma grande preocupação com a forma como os processos são entendidos. Este processo tem um grave problema que todos já percebemos. O engenheiro José Sócrates entende, e o seu advogado entendem, que não está em condições de seguir para julgamento, disseram-no aqui expressamente. A relação parece entender que, pelo menos, deve seguir para o tribunal que vai julgar. Acho que é importante explicar às pessoas o seguinte: o que se passou ontem não foi, como aqui foi dito já, uma determinação de realização do julgamento. Não é assim que as coisas funcionam. O que aconteceu ontem foi: o processo deve seguir para o tribunal que vai fazer o julgamento para apreciar se está em condições, e esse é o tribunal que vai decidir. Neste caso, o juiz 19, como foi dito. Portanto, é nessa altura que vai ser feita a avaliação se existem ou não condições para iniciar o julgamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que também é relevante neste caso, é que o engenheiro José Sócrates e o seu advogado podem apresentar um recurso ainda desta decisão da relação para o Supremo Tribunal de Justiça, que pode, inclusivamente, não concordar com o que foi decidido pela relação. Portanto, até chegarmos ao julgamento, eu diria que ainda temos um caminho para andar que não é seguro que conduz ao julgamento. Mas é possível, de tal forma que o processo agora seja então apreciado, haja uma decisão no sentido de que há condições para avançar com o julgamento, o processo evoluir e depois mais tarde o Supremo, enquanto analisa também o processo que lhe chega, vir a suspender tudo isto e voltar para trás? Em abstrato há, mas falando abertamente sobre o assunto, não creio que, com toda a pressão mediática, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça não chegue antes da decisão da instância que vai ter que julgar, no sentido de haver julgamento. Creio, pela atenção mediática que todo este processo está a ter e até a relevância social deste processo, parece-me, obviamente, que não é o mesmo que outro processo qualquer, quer se queira, quer não. Este processo tem um impacto gravíssimo na justiça portuguesa. E mas tem sentido isso, doutor? Mas tem sentido isso nos últimos meses, que realmente os recursos ou o processo está a ser, de facto, avaliado muito mais rapidamente do que acontecia até agora? Claramente. Acho que ninguém, no seu perfeito juízo, pode dizer o contrário, porque, de facto, há uma
atenção em relação a este processo para que o processo avance e chegue a julgamento o mais brevemente possível, sem, parece-me até agora, comprometer as garantias da defesa, mas isso depois será analisado pelo Supremo e pelas instâncias judiciais competentes, mas claramente que há uma aceleração do processo para que a Justiça... No fundo, nós estamos aqui a assistir a uma tentativa de credibilizar a Justiça, parece-me, pelo menos é a interpretação que eu dou de tudo o que se tem passado, é que chegou-se a um momento em que se disse isto não pode continuar mais como estava a continuar até aqui, isto tem, desculpe a expressão, tem que andar. Pois. Tem que andar, tem que avançar. Mas aqui, confrontamos-nos então com duas situações, realmente, e há pouco dizia, até para a defesa do próprio arguido, que precisa também de ser julgado para resolver. Mas porquê é que não aconteceu até agora? Ou seja, os juízes podem decidir agora algo que não podiam decidir no passado? Não têm que se limitar à lei? Ou seja, o que é que mudou agora para que as garantias do arguido de recorrer sejam passadas por cima, sejam apagadas e haja uma decisão que seja lateral? O que é que se alterou? Primeiro, a primeira resposta é não houve alteração da lei. Isso é um facto que não tivemos nenhuma alteração legal que determinasse qualquer alteração de comportamento dos juízes. Em segundo lugar, não posso concordar. Naturalmente, o meu colega Pedro de Lille dirá o que entender e fará a sua defesa, mas o que eu acho que nós temos que perceber aqui é o seguinte: o engenheiro José Sócrates tem o direito de recorrer. Está previsto legalmente e os tribunais têm o direito de decidir se existe ou não fundamento para esse recurso. E esta decisão da relação ainda pode haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, é um ponto que é muito importante que se compreenda. Depois, a aceleração do processo. O que eu noto, e o que penso que todos temos notado ultimamente, é que, de facto, as decisões estão a ser mais rapidamente proferidas. Isso é um facto. Claro, não houve nenhuma alteração legal, mas obviamente que há até a constituição do grupo de trabalho, e nós também temos outro caso, que é o caso BES, que também teve a constituição de uma comissão para criar condições informáticas e tudo, um grupo para criar condições informáticas para que o julgamento fosse mais rápido. Andasse mais rápido. Doutor, deixe-me só interrompê-lo, porque José Sócrates está agora a ser questionado já pelos jornalistas e, portanto, vamos tentar ouvir para perceber também as perguntas que estão a ser colocadas, cujas respostas podem ajudar-nos a analisar melhor a situação. Essa foi a decisão do juiz Evorado. José Sócrates, então, a repetir já os argumentos que já tinha apresentado antes, volto só ao comentário então com o nosso convidado, o advogado João Massano. Esta questão do lapso de escrita que José Sócrates faz alusão, ele diz que terá sido, portanto, considera que há aqui apenas um pretexto para mudar completamente a acusação. É algo de que ele se queixa, que é há sucessivas alterações de acusação nas acusações. É isto que tem acontecido? Como é que se credibiliza a Justiça se está sempre a alterar as acusações e a readaptar-se, segundo o José Sócrates, à acusação para conseguir avançar no processo? Eu diria que, desde o início, que nós temos assistido a uma estratégia de defender que estamos perante uma cabala política e que o engenheiro José Sócrates estará a ser perseguido por motivos políticos. Daí até isso ser verdade ou não é complicado de definir um processo tão complexo que não conheço, que não acompanho e que não posso pronunciar-me sobre o seu teor. Mas há uma coisa que eu posso dizer, que é naturalmente, e é para isso que servem os recursos, para averiguar se o arguido, de acordo com a jurisdição que tomar a decisão, tem ou não tem razão. Uma coisa é verdade, que é a ideia que se criou, e já falámos aqui sobre isto, que é só o engenheiro José Sócrates e a sua defesa que pretendem atrasar o processo, também não é verdade. E se calhar, se este grupo de trabalho do Conselho Superior da Magistratura e se a atenção próxima que está a ser dada pelo Ministério Público agora, pelo PGR, ao processo, já estivessem em funcionamento desde o início deste processo, se calhar não teríamos o tempo que já decorreu até agora para mais de 10 anos e nem sequer temos data de julgamento. Porque uma coisa é verdade, é que quer um inquérito, quer a instrução, demoraram um tempo demais. Não é possível demorar tanto tempo. E uma coisa é verdade também, que é a presunção de inocência do arguido é colocada em xeque pelo arrastar também do processo. Agora, podem dizer que o arrastar do processo e conduzirá, no fundo, à fuga, ao julgamento e tudo mais, isso é algo que tem que ser limitado de acordo
com a lei e não de acordo com o que nós queremos fazer. Agora, há uma coisa que é verdade, que é, e nós não temos falado muito disto, é que fala-se muito do processo do engenheiro José Sócrates ter durado mais de 10 anos, mas há muitos processos nos nossos tribunais muito mais simples, que se arrastam por muito mais anos e que não têm também julgamento marcado. Eu tenho alguns processos de crime que duram há 6, 7 anos, muito menos complexos do que estes, até acidentes de trabalho que conduzem à morte do trabalhador, e ainda não temos sequer a data do julgamento, ainda nem acabámos a instrução. Portanto, nós temos um problema que é sistémico, se quiser, e que não é só neste processo. Este processo tem uma agravante que é a complexidade. Nós estamos a falar, imagina o que é, se fosse a juiz deste processo e agora tivesse que analisar todos os volumes do processo. Não é fácil. Não é fácil. E a moda dos megaprocessos só prejudica, na minha opinião, porque, repare, é óbvio que temos um processo único para tudo, mas depois não é gerível. Não é gerível e prejudica e muito o trabalho de toda a gente, quer do Ministério Público, quer dos juízes, quer dos advogados. Porque, no fundo, gerir um processo com tanta informação não é mesmo nada fácil. E isso prejudica o andamento do processo e leva a esta morosidade que estamos a assistir. Claro. É isso que temos vindo também a discutir. Vamos aguardar agora pelos próximos passos, o que é que vai acontecer a seguir. Dr. João Massano, obrigado. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. E vamos seguir neste